Daniel, no capítulo 4, do versículo 7 ao 9. Quero tratar sobre o tema O que o mundo vê em você? Então entraram os magos, encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eles contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que tive, dize-me a sua interpretação. Nesse capítulo 4, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, e a gente vê que está narrando o sonho e o cumprimento deste sonho neste capítulo. Também é importante notar que o rei Nabucodonosor requer dos homens respostas que só Deus podia ter. E ele contou o sonho para os seus adivinhos, né? Aqueles que eram sacerdotes do seu Deus, e eles não conseguiram trazer a interpretação. E então ele chama o Daniel. O que é importante a gente ver aqui nesse texto é que o rei ele viu a diferença entre os sábios dele e o Daniel. Ele faz uma distinção entre os sábios que eram do reino dele e o Daniel, que era um dos judeus, ou dos cativos que ali foram levados para a Babilônia. Junto com Daniel também tinha outros, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os quais foram testados na fornalha, e Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego havia livrado. Então a gente vê que o rei ele fez uma distinção entre os sábios dele e Daniel. Também nós vemos que Daniel ele prosperou no reinado de Nabucodonosor, mas a causa de Daniel ter sido próspero ou chamar a atenção no reinado de Nabucodonosor foi o que se evidenciava de Deus na vida de Daniel. E nessa ocasião aqui, então, foi uma oportunidade que Daniel teve de evidenciar o Deus ao qual ele servia. O rei viu aqui, em Daniel, que havia o Espírito dos deuses santos. Verso 8. Então, o que era conhecido na vida de Daniel era o seu Deus. Não era propriamente o Daniel, era o seu Deus. E foi isso que impulsionou no reinado de Nabucodonosor, foi o que de Deus havia na vida dele. E foi isso que o rei viu. Eu vejo no versículo 8, né? Por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Então o rei viu isso na vida, essa diferença na vida de Daniel. Ele viu que havia algo diferente na vida de Daniel. Havia o Espírito do Deus Santo. Porque nos adivinhos dele havia a crença nos deuses dele. E o Deus dele não foi Deus para solucionar aqui o seu problema, no caso, o sonho. É importante a gente observar isso aqui, porque tudo o que Daniel falava e fazia, ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Então, ele pôde, nessa ocasião, evidenciar o seu Deus ao invés de se evidenciar. Hoje parece que o que evidencia, o que chama a atenção nas pessoas é a sua influência, é a sua sabedoria. E a gente está vivendo esse momento aqui, onde as pessoas estão se projetando. Mas cadê o Deus
evidenciado na vida das pessoas? Cadê Deus evidenciado na minha vida? Os meus atos revelam o meu Deus? O que eu faço, o que eu falo é impulsionado pelo meu Deus? Ou é apenas uma tentativa de eu aparecer na mídia, aparecer no meio do povo, aparecer na sociedade, me projetar politicamente, ser reconhecido na sociedade? O que me impulsiona? O que te impulsiona? É o Espírito do nosso Deus. Então nós precisamos aqui aprender com Daniel que o que nos evidencia não é meramente os nossos atos, mas o que de Deus nós fazemos, ou o que de Deus nós temos. Também nós vemos que o rei viu que para o Deus de Daniel não havia mistério difícil. O que o rei colocou aqui era um mistério e era muito difícil. Tanto é que todos os sábios da época não conseguiram desvendar, não conseguiu trazer, elucidar aqui para o rei o que ele queria, ou o que ele precisava. Então, para o Deus de Daniel, veja que não é para Daniel, é para o Deus de Daniel. Versículo 9 diz assim, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Então, o que não era difícil para Daniel, porque era o Espírito dos deuses santos, na visão do Nabucodonosor, que agia na vida de Daniel. O rei viu que qualquer coisa não era difícil, não havia mistério difícil aqui para o Deus que agia na vida de Daniel. Então, o que aparecia em Daniel era o seu Deus. E o rei aqui percebeu isso. Os atos de Daniel remetia toda a honra e toda a glória ao seu Deus, ao Senhor da sua vida. Daniel sempre evidenciava e sempre honrava e glorificava o seu Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê que esta foi uma geração o qual fez a diferença na sua época. A gente vê que essa geração ele impressionou os líderes da época, os governantes da época. Como está sendo a nossa geração na nossa sociedade hoje? A quem nós estamos impressionando com aquilo que de Deus temos? Se é que temos. Porque os nossos atos, eles precisam ser evidenciados, mas a honra e a glória devem ser para o nosso Deus. Quando os nossos atos, eles trazem a glória ou a honra somente a nós, alguma coisa está de errado. Nós estamos fazendo um desserviço para o reino. Ao contrário aqui de Daniel, que estava prestando um serviço ao reino de Deus. Estava aqui prestando um serviço para a glória de Deus. E aquilo que não era difícil para ele não era por causa dele, era por causa do Espírito de Deus que estava nele e o rei via. Nós precisamos entender que aquilo que somos ou fazemos, toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Se nós revertermos a honra e a glória do nosso trabalho, ao invés de ser para Deus, ser para nós estamos fazendo um desserviço para o reino de Deus aqui na terra. O rei viu em Daniel a solução do seu problema. O que solucionava problemas não era propriamente Daniel. O que solucionava problemas era o Deus de Daniel. Nós estamos com um problemão na sociedade. Qual é o homem de Deus que se posicionou e chamou a responsabilidade para si? Aqui Daniel chamou a responsabilidade para si. Ele se posicionou e aqui poderia ser a sua sentença de morte. Mas ele se posicionou, chamou a responsabilidade para si. Homens de Deus precisam se posicionar em tempos difíceis. Homens de Deus, precisam ser a solução dos problemas, não o causador deles.
Não adianta a gente brigar ou espernear ou esbravejar. Nós precisamos ser a solução dos problemas para a sociedade. A sociedade está perdida, o povo está perdido, está sem rumo e nós somos o norte. Nós, homens de Deus, precisamos ser a solução dos problemas para os homens, mas principalmente a solução eterna, o qual arremete para a salvação da alma. As pessoas não conseguem ver nós mais como a solução dos seus problemas, quanto mais a solução do seu problema de alma, do seu problema interior, da salvação da sua alma, da sua eternidade. Quando o nosso testemunho não corrobora com aquilo que pregamos, estamos prestando um desserviço para o reino. É interessante observar que o fato de Daniel ter uma certa fama, né? Aqui entre aspas, isso não influenciava de maneira nenhuma nos seus atos. Aqui quem via a fama eram os outros, mas não Daniel se achava com fama. Quem viu o potencial de Daniel foi o rei. Também é importante notar que o que motivou Daniel não foi os benefícios da fama. Não foi. Então nós não podemos buscar evidência. Nós não podemos buscar likes. Nos dias de hoje parece que as pessoas buscam likes, buscam visibilidade, buscam fama. Não é isso que no reino de Deus tem valor. Não é as recompensas que devem atrair um homem de Deus. Não é as recompensas, os benefícios que devem encher os olhos de um homem de Deus. Não é a fama, mas sim ele ser a boca de Deus para uma sociedade perdida. Ele ser a solução de Deus para os homens. O que as pessoas enxergam em nós? O que as pessoas estão enxergando em você? Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá no mercado, quando se está fazendo compras, quando você está andando na rua, quando você está dirigindo, o que as pessoas estão vendo de Deus em você? Você tem sido um representante de Deus aqui na Terra? Quando Deus é o que aparece na minha e na sua vida, é sinal de que assumimos o relacionamento proposto na cruz. Há um relacionamento proposto na cruz. Isso é sinal de que o que buscamos não é estar em evidência, mas evidenciar Cristo em nós. Foi isso que Daniel fez. E é isso que devemos buscar todos os dias na nossa vida. E que Deus nos abençoe.